Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vamos com tudo, estamos rumo aos 6.000 inscritos, faltam 121 nesse momento, então se você está curtindo aqui o canal e não é inscrito ainda, o que você está esperando? Vai lá! Se inscreve aí no canal, já aproveita, dá aquele joinha e faça o seu comentário. Se o vídeo de domingo bombou, né? Ficou ali com mais de 8.000 views, o de ontem, então o que falar? Estamos chegando a 10.000 visualizações no vídeo de ontem sobre toda essa situação aí do jogo do Botafogo com Fortaleza, né? Muita confusão e o dia de ontem foi justamente pautado por essa espera, né? O Botafogo entrou com um pedido junto ao STJD e acabou que ali no começo da tarde esse pedido foi negado, né? Então, infelizmente, não teremos, como era previsto pela tabela, Fortaleza e Botafogo hoje à noite lá no Castelão. Complicado, minha gente. Muitos botafoguenses com passagem comprada, alguns estão já em Fortaleza, né? O meu amigo Medeiros está lá em Fortaleza. Mas tudo bem, tá? Aproveitando para fazer uma lua de mel lá, mas sem fogão, né? Então, é muito complicado. O presidente do Leão do PC, o Marcelo Paes, fez uma declaração ontem, tá? Ainda quando não havia, né, nem confirmado o cancelamento, estava ainda esse imbróglio rolando, ele falou o seguinte, tá? Logo que tivemos a confirmação do adiamento de Botafogo e Atlético, né, terminar a partida no domingo, e cancelamento de Fortaleza e Botafogo, desmobilizamos os jogadores e demos folga para eles no domingo, tá? Comunicamos também em todas as esferas, né, incluindo a Arena Castelão, Polícia Militar, etc. Não há condição mais de ter jogo. É claro que isso aí tudo, né, foi muito conveniente para o Fortaleza, que jogaria provavelmente com uma equipe ali alternativa, né? O Vojvoda iria poupar os seus jogadores para a decisão da Sul-Americana. Então, casou perfeito, né, para o Fortaleza. O Marcelo Paes aí veio com esse discurso. E aí eu pergunto a vocês, galera, não tem como a gente ter certeza, mas vocês acham que o Botafogo foi ingênuo, né, nessas negociações todas que rolaram desde o sábado à noite? Como eu disse, não dá para a gente saber se o Tairo teve essa conversa com a CBF, se o Mazuco teve, enfim, como que foi o papo, né, com a CBF. O fato é que muita gente da imprensa concordou que o Botafogo, né, em uma questão aí de 2 dias, tomou uma rasteira, né, falando aí no popular, da CBF 2 vezes. E eu explico. A primeira vez foi a questão de que o jogo do Botafogo e Atlético Paranaense, né, que terminou no domingo, teria sim direito o Botafogo a ter torcida, né? Por lei, o Botafogo teria esse direito. Por que não aconteceu? Por conta da Polícia Militar, né, do Batalhão Especial, né, dos estádios aqui do Rio de Janeiro, não dá conta de 3 torcidas praticamente simultaneamente, já que tinha o clássico Flamengo e Vasco no Maracanã às 4 da tarde. Então não tinha, né, efetivo suficiente para as 2 partidas. Beleza, Botafogo topou em nome do bom andamento do campeonato, né, para também não prejudicar o Atlético Paranaense, né, e que permaneceu, obviamente, na cidade do Rio, e para finalizar logo a partida com o Furacão, né? Então o Botafogo foi gente boa, né? Nesse momento é que eu acho, tá, que o Botafogo deveria ter batido o pé com a CBF assim, beleza, a gente abre mão da questão do público, né? A gente aceita, né, entre aspas, ser prejudicado, né, por não ter a torcida, fez muita falta, né, a gente percebeu isso, o clima foi completamente outro, né, foi frio, né, o clima do domingo, do segundo tempo, mas a gente, olha, jogo de terça a gente quer jogar. Talvez tenha faltado isso, tá? Volto a dizer, é uma suposição. Pode ser que o Botafogo tenha colocado isso na mesa e a CBF, mesmo assim, ter ido em frente com a ideia de cancelar, né, de adiar, na realidade, a partida com o Fortaleza, tá? Então eu vi gente ontem até comentando, né? Faltou um Eurico Miranda, cartola tradicional, né, do Vasco, no Botafogo, nesse momento, talvez um pouco mais de malícia, né, do Botafogo na hora assim, olha, beleza, a gente abre mão aqui do nosso direito da torcida, mas a gente quer ter certeza que terça-feira a gente está jogando. O Botafogo talvez não tenha feito isso, e quando foi ver o Júlio Avelar, né, que inclusive torcedor do Flamengo, diretor da CBF, disse, olha, não tem jogo terça-feira,
volto a dizer, assim como foi muito, né, confortável para o Fortaleza ter essa partida adiada, talvez para a CBF também tenha sido interessante, já que a CBF já está com uma ideia, vai chamar o Botafogo para uma reunião, junto com o Flamengo, enfim, já está com uma ideia de uma super rodada durante a data FIFA, né? Então, veio a calhar nesse sentido para a CBF, para o Botafogo não. Por que o Botafogo queria tanto jogar nessa terça-feira? Tentou em todas as esferas, realmente fez todos os esforços, reuniu todos os documentos possíveis, teve até abaixo-assinado dos jogadores, eu trouxe isso aqui ontem. Por que o Botafogo queria tanto jogar? Ah, é porque pegaria um Fortaleza enfraquecido? Não, esse não é o principal motivo, tá? Simplesmente o Botafogo via como um momento propício, né, de cumprir esse jogo, que talvez seja a viagem mais longa do campeonato, mais cansativa do campeonato, né? E pelo jogo ser na terça-noite, o Botafogo já estaria de volta ao Rio logo após a partida, ali no começo da manhã da quarta-feira, né? E teríamos um certo tempo de preparo para o jogo do domingo à noite contra o Cuiabá. Então o Botafogo se livraria, digamos assim, dessa missão, né? Que é sempre cansativa, né? De viajar até Fortaleza, daria aquele, né? Ticaria aí essa partida. E depois os próximos jogos que eu vou falar aqui, teremos viagens bem mais acessíveis, né? O Botafogo basicamente vai a São Paulo enfrentar o Bragantino, né? Uma viagem curta, e depois 2 viagens ao sul contra Curitiba Internacional, que também são viagens aí bem mais curtas do que esse voo até Fortaleza, beleza? Nada contra o Ceará, aliás, um estado maravilhoso, mas o Botafogo sabe que é um voo cansativo, né? Então, caberia muito bem. Outro detalhe importante, enquanto o Botafogo não jogará nesta rodada, verá os seus adversários, né, para Bragantino, Flamengo, atuando, né? Então tem aquele fator anímico, né? Por mais que a gente saiba que vai haver um Botafogo, né, um Fortaleza Botafogo mais à frente, tem essa questão, a imprensa já está, né, o lado ali da Flamídia, da Fla Press, tá já né, alvoraçada, até me enrolei aqui com a palavra, eles estão aí empolgadinhos, né, alvoraçados, beleza? Alvoraçados. Tão assim por conta de que, caso o Bragantino vença o seu compromisso contra o Atlético Mineiro e o Flamengo vença o seu compromisso contra o Grêmio, vai diminuir a distância na tabela, né? Óbvio, Botafogo não jogará na rodada. A grande, podemos dizer assim, o troco que a gente vai dar é que a gente joga no domingo à noite e justamente essa partida envolvendo Flamengo e Bragantino foi adiada, tá, para a data FIFA. Então eles não jogarão no final de semana. Então eles podem avançar, né, alguma coisa, 1 ou 3 pontos nessa rodada, mas em seguida a gente dá o troco no final de semana. Por isso é tão importante, né, fazermos o dever de casa. Eu sempre prego aqui, respeito aos adversários, ganhar do Cuiabá, né, e subirmos aí, fazer a nossa parte. O Botafogo não precisa ficar olhando no retrovisor, assim como alguns querem aí fazer acreditar, né? Muita gente da imprensa falando muito, né, de Bragantino e Flamengo, tá? Então, resumindo essa história toda, acho que o Botafogo marcou sua posição, né, foi forte ali junto à CBF, tentando manter a partida, fez todos os esforços possíveis, mas talvez isso aí poderia ter começado no sábado à noite. Me parece que o Botafogo demorou um pouco a perceber o que estava acontecendo ali nos bastidores, e quando foi reagir, já era tarde. E, enfim, vamos em frente, galera. Não tem tempo aí para a gente ficar lamentando. O Botafogo, inclusive, tinha o voo ontem às 3 da tarde, né? Os jogadores, imagina só, a cabeça dos jogadores, todo mundo preparado ali para o voo, né? Quando ali por volta de 1 da tarde, não vamos para o aeroporto, vamos para o Lonier. E o Botafogo realizou um treino no Lonier, quer dizer, mudou totalmente ali, quando o jogador está com a cabeça numa viagem e acabou tendo um treino. Seguimos, né, pessoal? Seguimos. Complicado. Se tem muita gente aí da Fla Press também fazendo essa pressão psicológica, né? E até o TF ele sempre fala, né, nisso, está batendo essa tecla. Galera, não vamos cair na pilha, né? Não vamos cair nessa pilha aí dos adversários. O jornalista Mauro Betting, tá? Ele tem um blog chamado It's a Goal, né? É um gol.
e ele criticou muito a CBF, tá? Então, eu vi também o Lofredo, né? O André Lofredo, aqui no jornal local da Globo, do RJ, né? Comentando que o Botafogo justamente tomou 2 voltas aí da CBF em apenas 2 dias, né? Mas voltando ao Mauro Betti, ele falou o seguinte: a CBF não lê o próprio regulamento. Tinha que ter o jogo Fortaleza e Botafogo. A incapacidade dos dirigentes brasileiros de ler o que está escrito abre brechas para muitas más interpretações da vontade política e esportiva de seus cartolas. É isso aí. Concordo integralmente com o Mauro Betting. Acabou que foi, digamos que conveniente, né? As pessoas que dirigem a CBF darem essa segurada aí no Botafogo, né? A gente volta a dizer, assim, não está se falando que o campeonato está armado, né? Mas, digamos que é bom para a CBF ter um campeonato mais equilibrado, né? É complicado, gente. Ontem, no Sport TV, no Boleiragem, o jogador Rafinha, né, do São Paulo, foi perguntado sobre a situação aí do campeonato e ele... A gente tem que lembrar que ele é ex-Flamengo, né? Ele falou o seguinte: 2 empatezinhos e o campeonato já acende, quer dizer, 2 empates do Botafogo. Segundo ele, Palmeiras e Flamengo, por estarem há mais tempo juntos, entrosados, são equipes que já entram nos campeonatos visando o título, né? Estão na briga. Então ele até descartou o Bragantino e ressuscitou o Palmeiras, né? Na briga aí, segundo o Rafinha. Depois o Rafinha complementou que o Botafogo caminha a passos largos para o título, mas não pode vacilar. Essa é a única parte aí, é o único recorte da fala do Rafinha que eu concordo, né? E ele completou: imagina liderar de ponta a ponta e perder no final. Acho que Palmeiras e Flamengo estão vivos na briga. Essa é a opinião do Rafinha. Enfim, cada um, cada qual. Acho que ele ainda está ali com o coração um pouco rubro-negro, né? Pessoal, eu falei há pouco, né? A CBF vai chamar Botafogo, vai chamar Flamengo, as equipes envolvidas nesses jogos aí adiados, para planejar a super rodada durante a data FIFA, né? É curioso isso, porque quando se fala em data FIFA param os campeonatos por aqui, né? Isso aconteceu recentemente, só teve um jogo, né, na última data FIFA atrasado, que era Cuiabá e Cruzeiro, né? Mas nenhum dos dois tinha jogadores convocados, então não prejudicou nenhuma dessas equipes. A grande questão que, inclusive, o André Rizek levantou ontem no Sport TV será que a CBF vai deixar de convocar jogadores dessas equipes, né? E hoje o Botafogo é o que tem mais jogadores possíveis convocados durante, né, a próxima data FIFA, né? Jogos das eliminatórias da Copa. Botafogo, essa também era um dos grandes ingredientes. O Botafogo pode eventualmente jogar contra o Fortaleza desfalcado, né, das suas principais peças: Lucas Perry, Adrielson e Tiquinho, que hoje são altamente cotados para a seleção brasileira, tá? A próxima data FIFA ela vai de 14 a 19 de novembro, então a tendência é que o jogo Fortaleza-Botafogo ocorra, né, entre essas datas, assim como Flamengo e Bragantino, que eu acabei de comentar. Só que aí tem um detalhe: foi o Flamengo que pediu para adiar essa partida, né? Totalmente diferente do Botafogo, que queria jogar hoje, né? Fluminense e São Paulo também um jogo adiado por conta da final da Libertadores, né? E ainda tem um Fortaleza e Cruzeiro. O Fortaleza não pode jogar, né? Poder até pode, não na mesma data, né? 2 vezes. Então também como que a CBF vai arrumar isso aí para o Fortaleza jogar 2 partidas aí? Mais uma razão, né? O Fortaleza agora ficar com 2 jogos a menos, tudo porque a CBF não quis voltar atrás com relação ao jogo que seria hoje à noite no Castelão. Galera, vou falar da thumb, tá? O Botafogo tem que, mais do que nunca, né? Nesse campeonato tá várias vezes virando a chavinha, né? Virou a chavinha do Luiz Castro, virou a chavinha do Caçapa, virou a chavinha do Bruno Lage. Agora temos que virar a chavinha, espero não precisar mais ficar aqui comentando desse jogo Fortaleza, né? Vai ser difícil. E pensar que agora o foco total é no Cuiabá, confronto do domingo, 8 da noite, tá? Com essa situação toda, o Vitor Sá
que tomou amarelo contra o Atlético Paranaense, está suspenso, não pode enfrentar o Dourado no domingo. Vamos ver aí como é que o Lúcio Flávio vai armar a equipe, se vai lançar o Luiz Henrique, imagino que sim, né? Substituindo o Vitor Sá, não tem muito para onde correr, né? Próximos 4 jogos do Botafogo, tá? Serão aqui no Rio de Janeiro, tá? Os 2 primeiros, com certeza, no Newton Santos, e os 2 últimos, provavelmente, ambos em São Januário, tá? Vou dissecar aqui a tabela para vocês, eu sei que muitos já sabem, mas sempre é bom repetir para a gente ficar aqui um mantra desses 4 jogos fundamentais para o Botafogo garantir o título, né? Então, domingo, 29/10, 8 da noite, Newton Santos, Botafogo e Cuiabá, tá? Não dá para pensar em outro resultado que não a vitória. No dia 1º de novembro, também conhecido como quarta-feira, 9h30 da noite, temos o jogão contra o Palmeiras, também no Newton Santos, tá? Então, são 2 jogos aí seguidos no Newton Santos para a gente tentar chegar a 6 pontos, né? Ganhamos do Palmeiras lá na casa deles, não tem por que a gente não pensar em vencê-los novamente, né? Vai ser um jogo duro, mas o Botafogo já tem se provado durante essa campanha que pode vencer, né, até os mais difíceis adversários. Depois, no dia 5 de novembro, tá, que é um domingo, a tabela prevê Raulino de Oliveira em Volta Redonda para Vasco e Botafogo, 16 horas. Mas o Vasco tenta levar essa partida lá para São Januário, beleza? E depois, no dia 9/11, que é uma quinta-feira, 8 da noite, o Botafogo recebe o Grêmio, e aí aquela partida única que o Botafogo não conseguiu, né, ajeitar a questão dos shows ali, RBD, Red Hot Chili Peppers, enfim, não conseguiu, então esse jogo será lá em São Januário. A tendência também é que seja em São Januário, apesar de ainda ter chances, quem sabe, de Maracanã, já que já vai ter rolado a final da Libertadores. Seria também bem interessante esse Botafogo e Grêmio no Maracanã, particularmente eu gostaria que fosse, né? Mas se não for também... Enfim, galera, 4 jogos fundamentais para o Botafogo, sem esse estresse da viagem. Teria sido muito bom, né, como eu disse no início do vídeo, ter ticado já Castelão? Seria, né? Mas teremos ainda que fazer essa viagem longa um pouquinho mais à frente, né? Depois dessa sequência, o Botafogo sai para enfrentar o Bragantino. A gente não sabe como é que o campeonato vai estar daqui a 5 rodadas, né? Lá na Bia Bichedi, né? No dia 12 de novembro, um domingo, 16 horas, tá? Provavelmente é um jogo em que um empate não será ruim para o Botafogo, né? Considerando que a gente está jogando fora de casa, mas temos condições de vencer, claro, né? E aí o campeonato termina, né? Termina não, ainda tem muita coisa, mas vai ter a data FIFA com o nosso jogo com Fortaleza, e aí termina com 2 jogos em casa mais, tá? Santos e Cruzeiro, 2 equipes que estão ali na parte bem de baixo da tabela. Inclusive o Santos voltou ao Z4 em grande estilo, depois de tomar um 7-1 do Inter, né? E o Cruzeiro também flertando ali com o rebaixamento. Então, Santos e Cruzeiro, jogos muito acessíveis do Botafogo vencer no Newton Santos. E as partidas fora de casa, volto a dizer, Fortaleza, né? Que será nessa super data da CBF, e depois 2 jogos no Sul, Curitiba no Couto Pereira, o Curitiba talvez até a essa altura já rebaixado, e Internacional no Beira-Rio, na última rodada, no dia 3 de dezembro, o último jogo do campeonato. Então, assim, a tabela é uma tabela acessível, né? Quero a opinião de vocês, o que vocês acham aí dessa sequência. Cuiabá, Palmeiras, Vasco, Grêmio, Bragantino, Fortaleza e por aí vai, né? Eu acho que é uma tabela acessível e o Botafogo tem que focar no dele, né? Não é o momento, e eu acredito que não vai chegar esse momento do Botafogo ficar ali olhando no retrovisor. Precisamos, nesses 10 jogos finais, vencer entre 5 e 6 jogos para garantirmos o título sem muito estresse. Galera, falando de estresse, ontem foi um dia estressante com essa coisa, né? Checando a todo momento a informação de se teríamos jogo ou não hoje. Trazer uma notícia que eu sei que vocês gostam, né? Nada confirmado pelo Botafogo, tá? Na verdade, o repórter Bruno Lemos, do S1 Live, tá?
conversou com o empresário Paco Casal, tá? Empresário de quem? De um jogador uruguaio de 26 anos, meio atacante do River Plate, isso mesmo, vocês sabem quem é, né? O De La Cruz, Nicolas De La Cruz, jogador de muito talento, né? Muito valorizado no mercado internacional, diria, né? Jogador que enfrentou o Brasil há pouco tempo agora no jogo das eliminatórias, né? Ganhou a partida lá em Montevidéu, e o De La Cruz realmente é um jogador que o Flamengo já também manifestou interesse, e segundo o repórter Bruno Lemos, né, ele ouviu do próprio empresário Paco Casal de que o Botafogo também estaria negociando com o jogador. É óbvio que é para o ano que vem, né? Não é nada para agora, também não tem nada certo, né? Mas é uma informação que a gente tem que trazer para vocês, tá? O De La Cruz, ele está com uma temporada muito boa lá na Argentina, ele tem 7 gols e 3 assistências, tá? E nas eliminatórias ele é artilheiro com 3 gols, ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Lionel Messi, também com 3 gols. Então, De La Cruz, 26 anos, comenta aí embaixo, acho que seria um grande reforço para o Fogão, mas não é simples, não é fácil, né? A multa rescisória dele com o River Plate está na casa dos 20 milhões de dólares e ele tem contrato, né, com o River até dezembro de 2025, mas é interessante saber, eu não tenho dúvidas que o Botafogo está muito ligado no mercado, o scout segue trabalhando firme, né? Como eu disse, não para 2023, mas já visando Libertadores 2024, em que competição a qual estaremos de volta, beleza, pessoal? Vamos chegando a 22 minutos, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal. Se você é inscrito, aciona o sininho, dá aquele like, deixa seu comentário. Muito obrigado aí por esse show de visualizações aí nos últimos dias, né? E a gente focado total no domingo. Ah, um detalhe, galera, já ia me esquecendo. Já estão sendo feitos os check-ins, né, para a partida de domingo. Já começou, então fique ligado aí no seu plano, né? Começou ontem, na verdade. Então, espero que teremos aí, mais uma vez, sold out no Newton Santos. Casa cheia para ver o Fogão enfrentar o Cuiabá, terminar a partida, que a luz não nos atrapalhe e a gente deixa esses caras aí pro lado, né? Seguimos aí no nosso rumo, que é o tricampeonato, beleza? Seremos, abraços!